Ainda de pé. A carta de Tito, carta que Paulo escreveu a Tito, antes de Hebreus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pode se sentar. Eu e você estamos aqui por causa da graça. O apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem Tito, jovem pastor, jovem obreiro, que foi deixado ali na ilha de Creta, com o intuito de colocar as coisas em ordem. E agora, ele traz essa revelação linda, tremenda. E eu quero falar um pouco hoje sobre a graça de Deus. O que é graça? Automaticamente falamos, graça é favor e merecido. Graça é a manifestação de um amor que não se merece. Mas eu quero ir mais fundo. Eu quero que você entenda que quando Deus, no seu plano salvífico, incluiu a mim e a você, isso chama graça. Claro que se eu tivesse que abordar esse texto bíblico em questões teológicas, teria que aqui tratar muitos pontos e coisas, não. Mas eu quero pregar como pastor e dizer para você com palavras simples o que envolve essa graça, o que significa essa graça da parte de Deus. Mas para isso eu preciso primeiro desmistificar o que não é a graça. Olha aqui para mim, escuta. Eu não poderia pregar plenamente a graça que nós cremos se eu tivesse um viés teológico que me coloque em uma posição de predestinação fatalista. Você vai dizer, mas pastor, por que você precisa dizer isso? Porque eu preciso corrigir um erro seríssimo teológico. Escuta. Deus não manda, não envia e não coloca ninguém no inferno. Como assim, pastor? O inferno é real. O inferno é verdadeiro. O sofrimento ele é eterno, não é aniquilativo. Ele é contínuo, duradouro. Vai durar a eternidade inteira o sofrimento. Mas não é Deus que coloca o homem lá. O que coloca o homem lá são as escolhas do homem. O gravíssimo problema é que em um entendimento teológico que se diz que dentro da soberania de Deus, Deus escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E por isso é dito a respeito dos predestinados, dos eleitos e dos preteridos. Mas eu tenho hoje a convicção no meu coração que eu estou falando aqui para um público aonde todos foram alvos da graça salvadora de Cristo Jesus. Você pode ficar tranquilo, você pode ficar em paz, que a salvação é para você, é para tua casa, para o teu filho, para o teu pai, para tua mãe, é para tua família inteira. O gravíssimo problema desse entendimento é que quando eu compreendo essa visão de que Deus predestinou alguns para a salvação e alguns para a perdição, é que aquele que foi predestinado para a perdição, ele pode chorar, pode gritar, pode espernear dentro dessa visão.
ele nunca se salva. Porque não tem salvação para ele. Ele foi preterido, ele foi predestinado para a perdição. Mas o texto que nós acabamos de ler diz: a graça de Deus, ela foi manifestada, trazendo salvação a alguns homens, a poucos homens, apenas aos eleitos. Não, a graça de Deus, ela foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens são alvos da graça, são objetos da graça. A graça do Senhor foi manifestada por intermédio de Cristo Jesus. O apóstolo João, escrevendo no seu primeiro capítulo do Evangelho, ele diz que a graça se manifestou entre nós através do verbo. Por favor, se você puder folhear a tua Bíblia, Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, o verso 14, diz assim: o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós também recebemos também da sua plenitude e graça por graça. A graça foi manifestada por intermédio de Cristo Jesus. O verbo se fez carne. Mas o que significa isso? Significa que eu e você estávamos eternamente perdidos. O tempo não nos permite, mas vou citar alguns textos que você pode conferir na tua casa. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que porque todos pecaram, eles estão destituídos da glória de Deus. Não são alguns que pecaram, todos pecaram e estão destituídos, estão afastados, estão longe da glória de Deus. Em Romanos 3, no verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: todos juntamente se extraviaram e se tornaram inúteis. Não é alguns, não é uma classe humana. Não existe aqueles melhores ou aqueles piores, não. Todos, no sentido de pecado, se tornaram pecadores. Não estou dizendo que todos têm o mesmo caráter, não estou dizendo que todos têm o mesmo padrão moral. Eu estou dizendo, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, todo homem é pecador. E o pecado, ele coloca o homem em uma condição de eterna condenação. Diz a Bíblia em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A minha condição e a tua era de condenação eterna. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele diz que todos nós era como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Significa dizer que todos nós estávamos presos na imundícia do pecado, e tudo aquilo que fazíamos de justo era como um trapo de imundícia. Era imundo diante de Deus. Por mais que o homem quisesse agradar a Deus, era impossível, devido à marca do pecado que o homem traz com ele. Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho. Isso é graça. Isso é graça. Deus do alto se manifesta a nós. Por isso que a doutrina da deidade de Jesus, você entender que Jesus é Deus, muda todo o cenário bíblico. Porque quando eu entendo que Jesus é apenas o filho de Maria, quando eu tenho essa visão pequena que Jesus foi apenas aquele que morreu na cruz por mim, isso é parte.
Agora, quando eu entendo a plenitude da verdade de Jesus, conforme João aqui está dizendo, João ele diz, no verso 15, o que vem após mim é antes de mim, porque ele foi primeiro do que eu. Sim, João Batista está anunciando, dizendo, olha, antes de eu vir, ele já existia, porque ele é o Verbo eterno, ele é Deus. E sabe como é que a graça se manifestou? Jesus, conforme Paulo escreveu na carta aos Filipenses, sendo ele Deus, no capítulo 2, ele não considerou ser igual a Deus, coisa que ele era por direito, mas a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma humana, tornando-se semelhante aos homens, foi reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu dizer para você, esse é o campo em que pela qual é inexplicável. Talvez é o campo da teologia que qualquer teólogo aqui ele se embaraça, porque não temos como explicar. Deus dos altos céus, ele se esvazia. Maria disse, como? É impossível. E o anjo disse para ela, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Porque Deus, de uma maneira miraculosa, se esvaziou. Deus Filho, e se tornou um bebê dentro do ventre de Maria. Pastor, mas não tem como. Sim, eu também sei que não tem como. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. O infinito se tornando finito, o imortal se tornando mortal, o eterno entrando no tempo. Isso é graça. E ele fez porque amou a mim e você. A humilhação de Jesus não é na cruz, quando nós, claro, ele sofreu, olhamos para aquilo e choramos, mas a maior humilhação é Belém. Não é porque tinha manjedoura, não é porque não tinha lugar para ele nos hotéis, não. É porque Deus, lá em Belém, Deus estava se tornando homem. Deus estava se manifestando entre os homens como homem. E eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples. Imagine se você tivesse se tornando um inseto. Imagine se você tivesse se tornando uma barata, uma lesma. Você já é pastor? Como assim? Uma lesma, uma barata? É humilhação? Não, não é não. É uma criatura se tornando outra criatura. Imagine, você vai se tornar rei das lesmas, rei das baratas. Não importa como você vá para o mundo animal. Se você vai ser rei, você vai dizer, eu não quero. Pode me dar a maior posição no mundo lá dos insetos. Eu não quero, por quê? Porque é humilhação me tornar um inseto. Mesmo se Jesus tivesse nascido no berço de ouro, mesmo se ele tivesse posição mais alta, ainda assim, ele se humilhou para se tornar um de nós. Quando eu penso que o nosso Jesus, ele se submeteu a ter um corpo em carne como eu e você, ele chorou, ele sentiu dores, ele ali clamou ao Pai por mim, por você, ele sentiu sono, fome, sede, foi maltratado, foi injuriado, tudo porque amou a mim e a você. Isto é graça. A graça foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E aqui eu entro em outro ponto, quando as pessoas dizem, pastor, mas é injusto uma pessoa ir para o inferno e padecer eternamente. Depende de que prisma você olha. Deixa eu dizer para você, o que mais você ama? Pensa numa pessoa que você ama. Aí você pega alguém que você mais ama.
e coloca para morrer no lugar do teu inimigo. Aí depois o teu inimigo vira as costas para você, te rejeita, te afronta. Qual é a tua reação? Deus deu o filho dele por mim e por você. Quando o homem rejeita o sacrifício de Jesus, a oferta de Deus, ele está escolhendo viver eternamente a perdição que está estabelecida, obrigado, para Satanás e seus anjos. A graça se manifestou Salvador a todos os homens. A graça significa para mim e para você, irmãos, que Deus, no seu amor, Ele toma-nos em suas mãos, todo sujo, imundo. Deus nos recebe com toda a carga de pecado, de erro, de vícios, de amarras. E Ele, mediante essa graça, nos dá um banho de misericórdia. Nos purifica, nos lava. Sabe o que é justificação, irmão? A doutrina da justificação significa dizer que quando você recebe Cristo Jesus na tua vida, Deus, Ele declara que você está limpo, é justo, é reto e não tem mais nenhuma culpa. É por isso que Paulo escreveu e disse assim: justificados, pois, pela fé, nós estamos paz com Deus. A justificação significa que Deus olha para nós justo, sem nenhum pecado. Pastor, é impossível para mim e para você, mas para Deus, quando Ele nos perdoa, Ele apaga todos os nossos pecados, apaga todos os nossos erros. O salmista diz assim: como está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Isso é graça. Ele nos perdoa, nos limpa, nos purifica, coloca em nós vestes de justiça. Estávamos nus pelo pecado, maltrapilhos, expostas nossas vergonhas, mas o Senhor, que nos lavou, que nos purificou, nos deu vestes de justiça. Escreveu o nosso nome no livro da vida, deu-nos o direito de nos tornar filhos de Deus. É assim que diz João 1, 11, 12. Ele veio para os que eram seus, mas eles não receberam. Mas a todos quanto receberam, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Hoje você é filho, não porque você fez, mas por aquilo que Ele fez. Ele fez, te tornou filho. E como filhos somos acolhidos na família de Deus. Isso é graça. E agora eu entro no segundo ponto da mensagem. Primeiro é que a graça fez em nós, no sentido de resgate. Qualquer homem, qualquer mulher, não importa a condição, a graça alcança ele. Alguns que eu e você diria não servem. Sim, nós seres humanos temos coisas que repudiamos. Existem coisas que doem só de entrar no ouvido. Se pensarmos em pedofilia, estupradores, genocídios, sim, nós seres humanos não conseguimos conviver com essas maldades humanas. Mas a graça de Deus é tão grande que pega isso que para a sociedade é lixo. Ele consegue pegar, reciclar, mudar, transformar e tornar uma nova criatura por intermédio da graça. E aí eu digo o segundo ponto: a graça nos salva, a graça nos limpa, a graça nos coloca no reino, a graça
Mas tem um outro ponto que a graça faz em nós. A graça de Deus nos capacita a viver dentro do reino de Deus. O que é isso, pastor? Significa que o reino de Deus não nos coloca em posição de privilegiados. Infelizmente, o evangelho da prosperidade, que começou a ser pregado no início dos anos 90, trouxe muitos danos para o evangelho real, porque se acreditou e se foi pregado que as pessoas, ao entregar a vida para Jesus, elas ficariam ricas, que elas não teriam mais doenças, seriam curadas de todas as enfermidades, que elas passariam a ter prosperidade e que seriam seres mais felizes da terra. Isso não é evangelho. Isso não está na Bíblia. Isso não é graça. Por quê, pastor? Porque o evangelho diz que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu. O evangelho diz que a nossa herança é uma herança eterna, não feita por mãos humanas, mas feita pelas mãos de Deus. Jesus já disse que no mundo nós teríamos aflições, e a graça nos capacita a viver o reino. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que a graça faz conosco. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 8 diz assim: e acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, o nosso amado irmão Paulo, depois de ministrar aos irmãos ali de Corinto, Corinto deu muita dor de cabeça para Paulo. Era uma cidade muito rica, uma cidade que trazia muitos transtornos no sentido espiritual. Por isso Paulo escreve 2 cartas para tratar dos problemas. Mas Paulo teve um problema sério ali, no que diz respeito à autoridade dele. E ele, nesse capítulo 12 aqui, ele faz uma questão de ressaltar a autoridade que Deus havia dado a ele como apóstolo naquele local. E por isso ele relata essa experiência. Oh meu Deus, o sofrimento de Paulo nos faz aprendermos muitas coisas, irmãos. Porque Paulo, em meio ao ataque que ele sofria, de questionamento sobre o apostolado dele, aí ele começa a dizer, no versículo, capítulo 12, versículo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações. O que Paulo vai dizer? Que quando os irmãos ali de Corinto questionavam o seu ministério, o seu apostolado, ele resolveu contar uma experiência. Ele diz: olha, eu não quero me vangloriar, mas eu preciso relatar para vocês o que me aconteceu. Escuta, há 14 anos atrás, Paulo não tinha falado isso para ninguém ainda. Quase 1,5 décadas de experiência que ele tinha passado por isso. E aí Paulo diz: olha, irmãos, eu conheci um homem, mas ele está falando de terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo, que foi o terceiro céu. Por que terceiro céu, pastor? Como é isso? Tem essa divisão? Não, essa divisão é mais questão didática. Como é que seria isso? Primeiro céu, esse céu que nós vemos. Segundo céu, é o universo sideral. Terceiro céu, tem outra dimensão, a dimensão espiritual. É lá que Deus está. E Paulo diz que ele foi lá, esse terceiro céu.
que levou ele lá? A graça. A graça. Como que um homem como ele, perseguidor da igreja, um matador, como é que ele entra lá? A graça de Deus levou ele lá. Sabe o que ele disse? Eu vi coisas inefáveis. O que é inefável, pastor? Aquilo que não dá para falar. Paulo disse: olha, eu fui marcado, eu vi coisas. Eu fico a pensar, quantas coisas Paulo deve ter visto. Ele aqui está limitado. Ele diz que, no verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo foi marcado por uma experiência tremenda. A graça de Deus nos faz isso. Ela nos marca com a experiência. Não significa que você vai falar, vai compartilhar, mas vai te marcar aqui dentro. Deus quer marcar você. Mesmo que teu irmão não saiba, mesmo que ninguém ouça o teu testemunho, mas Deus quer marcar você. Sabe por quê? Porque quando você está marcado aqui dentro, haja o que houver depois, você não sai. Você não sai mais. Tem uma marca. E Paulo então ele relata: eu vi coisas inefáveis, maravilhosas. Porém, diz ele, verso 6: porque se quiser gloriar-me, não serei nesso. Porque direi a verdade, não deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu vou ao lado prático. Paulo diz: eu tive revelações, foi tremenda a experiência. Só que quando eu voltei, foi me dado um espinho na carne. Ei, existem muitas coisas que são interpretativas dentro desse espinho, mas não importa o que era. O que importa é que tinha algo que causava dor nele. Ele ficou com uma marca de dor. Ele está contando algo que aconteceu há 14 anos. E que há 14 anos estava com ele, convertido, lavado, remido no sangue de Jesus, alcançado pela graça, mas de uma dor, de um espinho na carne. E ele nos diz que aquilo incomodava ele, e por essa razão ele gritou, clamou, verso 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que tirasse de mim. Ele dizendo: Deus, tira de mim, me dói, me machuca, me humilha. Sabe o que Deus disse? Sabe o que Deus disse? Paulo, a minha graça te basta. Está doendo, irmão? Deus está dizendo para você: a minha graça te basta. Está difícil, está deserto, Deus, a minha graça te basta. Senhor, as coisas estão desmoronando, minha graça te basta. Senhor, eu não sei se aguento, minha graça te basta. Senhor, arranca, e ele vai dizer: não, é minha graça que te basta. É minha graça que te basta. Há uma suficiência na graça de Deus, amados. Há uma suficiência em Deus que nos traz alegria quando as coisas estão desmoronando, que traz paz quando tudo está em guerra, traz tranquilidade quando o mundo desaba ao nosso redor. É aquilo que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos tu vai olhar e ver a recompensa dos ímpios. Fique em paz, fique em paz. A graça de Deus te basta. Quantos gritos talvez que Jó deu para Deus? Perdi meus bois, perdi minha jumenta, perdi meus camelos, perdi minha saúde, perdi amigos, perdi tudo. Tira isso, Deus. E o pai talvez teria que bradar: Jó, a minha graça te basta. A minha graça te basta.
E foi essa graça que fez com que Jó não pecasse em tempo algum no tempo da angústia dele. A graça não apenas nos salva, a graça não apenas nos limpa, mas a graça nos capacita a passar as situações mais terríveis da vida. Um espinho na carne. Você tem para pregar uma mensagem inteira. O espinho na carne de Paulo. Vou falar apenas uma das vertentes que é mais comum. Acredita-se que Paulo, vertente, irmãos, não é absoluto. Ninguém tem o absoluto. Só ele sabe qual é o espinho dele. Tudo que fazemos é ter conjecturas embasado naquilo que a gente consegue ler na premissa bíblica. Por exemplo, isso que eu vou dizer. Grande parte da linha teológica acredita-se que o espinho na carne de Paulo era o seu problema visual. Me inclino a pensar nisso. Por quê, pastor? Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele diz assim: olha, irmão, enquanto eu estive entre vós. Paulo dando testemunho para os irmãos de Gálatas. Ele diz: sei que o vosso amor por mim era muito grande. Ele diz: se vós pudesse, se fosse no tempo de hoje, sabe o que os irmãos da Galácia estavam dispostos a fazer com Paulo? Vocês arrancariam os olhos de vocês e me daria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que Gálatas capítulo 4. Verso 15. Diz assim: qual é então a vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os vossos olhos e mudaria. No verso 14 ele diz: olha, não me rejeitaste, nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Que mostra que Paulo, sim, ele tinha uma doença nos olhos que incomodava. Sim, incomodava a ponto das pessoas sentir um certo repúdio. Ele explica no verso 13, dizendo: olha, vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Ele diz: olha, eu tinha algo que era incomodativo. E se vocês pudessem me socorrer, vocês arrancariam os vossos olhos e me dariam. No capítulo 6, verso 11, Paulo diz assim: vede, com que grandes letras vos escrevi por minha mão. A carta aos Romanos, por exemplo, Paulo, ele usou o amanuense. Significa Paulo ditou e Tércio escreveu. Porque Paulo tinha complicações para poder enxergar. E quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, ele quer escrever em punhos, com a própria mão, e o que ele faz? Escreve em grandes letras. E por que tem que escrever em grandes letras? Devido à sua dificuldade de enxergar. Mesmo na fraqueza da carne, ele clama: Senhor, tira esse espinho na carne, me incomoda. Vou conjecturar aqui. Talvez ele teria que dizer: Senhor, eu sou apóstolo, eu tenho que ler. Senhor, eu tenho que escrever. É ruim, é difícil para mim conviver com isso. Ler, escrever. Mas Deus disse para ele: olha, ei, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Sabe o que significa, irmão? É que quando você entende a sua fragilidade, a tua fraqueza, você vai depender do poder dele, da força dele, e a glória se torna totalmente dele. Eu queria que vocês colocassem de pé.
Toda igreja, por favor, peço obediência pastoral agora. Feche os seus olhos. Em um momento muito especial, eu quero perguntar se tem alguém aqui ainda que não entregou a vida para Jesus. Alguém que está longe do Evangelho, que está desviado. Hoje a graça quer te alcançar. A graça quer te lavar. A graça quer te tornar filho. Hoje Deus está te chamando para você viver uma novidade de vida. Eu não quero lhe constranger, mas eu quero lhe ofertar. Eu quero lhe doar aquilo de mais precioso que a igreja tem. Como Pedro disse, não temos prata nem ouro, mas nós o que temos te damos. Jesus. Jesus. Jesus, a graça manifestada hoje. Se você ainda não assumiu um compromisso com Jesus, sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Assume esse compromisso hoje. Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Ele vai te lavar, vai te purificar. Ele vai escrever uma nova história em você. Há uma nova história da parte de Deus para a tua vida. E hoje Deus está te convidando. Tem alguém? Não tem? Solta o louvor aí, Fernandinho. Tua graça me basta. Pode ser o cantado mesmo. A igreja permanece com seus olhos fechados. Ore. É uma batalha, uma guerra que temos. Mas também eu quero orar por aqueles em que pela qual tem dito para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho suportado o meu espinho na carne. E você precisa de renovo, de força de Deus. Eu quero te convidar para você vir aqui para orar. Aquele que está assumindo o compromisso com Jesus, pode ficar aqui ao lado, ao lado esquerdo, meu aqui. Mas você que precisa de oração, vem aqui. Fica aqui ao lado direito, perto da bateria, nós vamos orar por você. Há uma graça de Deus que nos renova, que nos capacita a avançar. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas.
me basta. Aleluia. Senhor, tua presença me sustenta. Oh, glória. Senhor, Não sei. tua graça me basta. E ouviu palavras inefáveis. Senhor, Deu uma cime tua gloriosa. presença me sustenta. Senhor, Porém, se quiser gloriar, não serei triste, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que a graça de Deus, Aleluia. mais do que eu, Festa a tua graça. para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, um espírito na carne, Aleluia. para que eu não gloriasse. Aleluia. A saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não exalte, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele disse: a minha graça, aleluia! Estenda as mãos para cá. a minha graça, Nós oramos pelos meus irmãos que aqui estão. Vem a tua graça. a minha graça, Vem, Senhor, a tua graça. Vem, Senhor, a tua graça, Senhor. Manifesta, Deus, a tua graça, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, trazendo mudança, transformação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. a minha graça, Venha, Senhor, com a tua graça. Pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder do teu nome, Jesus. Libera a graça. Libera, Senhor, a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, porque creio que a tua graça é suficiente para trazer libertação, transformação, mudança, cura, milagre, renovo, vida, poder, graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja, me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença
Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Seja livre. E declaramos a total libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu nome é poder, Senhor. Livre. Aleluia. Livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Teu Jesus. nome é poder, Senhor. Tu és Em soberano, nome de Senhor. Jesus. Aleluia. Glória a Deus, barato. Aleluia. Liberta, Senhor. Liberta, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta acima de todos os nomes, Senhor. Liberta, Senhor. Oh, aleluia. Liberta, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Entra com providência. Aleluia. Aleluia. Manifesta a tua graça, Senhor. Teu poder, Senhor. Em nome de Glória a Jesus, Deus. Por que para o som? aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar. Tu és soberano, Senhor. Senhor, eu oro a Ti. Aleluia. Eu profetizo a Tua bênção sobre a Tua Ele igreja, escutará, Senhor. sobre o Teu povo. Nada Que está peça-nos debaixo da Tua bênção. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque a Tua graça é suficiente para Aleluia. libertar, para transformar e para trazer mudança. Amém. Em nome de Jesus te louvamos. Aleluia. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo Aleluia. permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus.